Esse ano estaremos recebendo, depois de muito tempo, a sequência de um dos maiores, ou se não o maior filme de terror de todos os tempos, O Exorcista de 1973. O clássico. Filme que durante anos perturbou muita gente e ainda nos tempos de hoje tem quem teme esse filme, por conta de todo o seu histórico e de sua qualidade. E realmente o filme é foda, e falaremos sobre ele e tudo o que for necessário, já que por mais que esse filme teve 2 sequências, todo mundo sabe que foram filmes ruins. Por isso que essa nova adaptação, que sai agora em outubro, vai ser a continuação direta desse filme aqui, ignorando todos os outros que vieram em sequência. Então hoje vamos revisar todo o primeiro filme, falaremos sobre todos os detalhes, claro, de forma bem resumida pra gente não se estender tanto. Vamos ver como que o demônio chegou na menina, como que foi todo esse processo de transformação dela durante esse filme, da dificuldade que a Chris, a mãe da Regan, teve pra descobrir o que estava acontecendo com ela, quem que é esse demônio, o Pazuzu, na vida real, e como que foi que eles derrotaram ele no final. Como esse novo filme é uma conexão direta com esse primeiro filme, certamente eles vão tentar criar algumas conexões, desde a Chris, que está confirmada nesse filme, né, a mãe da Regan, talvez mostrar pra gente o que aconteceu com esse demônio assim que ele saiu do padre, pois pra quem não sabe, nesse novo filme será o mesmo demônio que o primeiro. Então, como muita gente ainda não viu esse filme, ou por medo, ou porque não teve uma oportunidade ainda, ou porque faz muito tempo que viu, trago esse vídeo aqui com tudo o que vocês precisam saber antes de assistir esse novo Exorcista. Inclusive vai ter sim vídeo aqui no canal falando sobre esse novo filme, desde a minha crítica, daquela forma tradicional, explicando todo o filme. Um dos fatores que faz com que esse filme seja tão bom é a direção, já que ele sabe muito bem construir essa história e trabalhar todo esse suspense. A gente vai conhecer a Chris, que é uma atriz, vamos ver a sua ótima relação com a Regan, a sua filha, e que ela é bem famosa naturalmente. Em paralelo a isso, vamos conhecer 2 padres. Um que estava no norte do Iraque, e existe ali um trabalho de exploração, e esse padre, o Mervyn, estava entre eles, até que eles encontram alguns objetos, dentre essas uma estátua do Pazuzu, esse demônio que a gente vai ver durante esse filme atazanando a vida da garotinha. Pazuzu é frequentemente representado por uma criatura de corpo humano, mas com a cabeça de um leão ou cachorro, garras em vez de pés, 2 pares de asa, cauda de escorpião e o corpo revestido de escamas. Normalmente essa representação vem com a mão direita levantada e a esquerda abaixada, representando a vida e a morte, a criação e a destruição. Ou seja, é um demônio que mantém um equilíbrio ali, vocês já vão entender o porquê. O anel que fica sobre a cabeça dessa estatueta indica que tais objetos eram usados em volta do pescoço ou pendurado nas casas, geralmente onde pessoas inválidas dormiam. Pazuzu era conhecido por trazer a estiagem e a fome nas estações secas e as pragas nas estações chuvosas. Apesar de ser considerado um demônio do mal, o Pazuzu muitas vezes era invocado para combater uma tal deusa, Lamashtu, que é um demônio feminino que se alimentava de crianças recém-nascidas, e que o pessoal acreditava ainda, pelo menos naquela época, que esse demônio era responsável pelos partos que não davam muito bem. Além desses pequenos amuletos que eu mencionei, eram colocados no pescoço das mulheres grávidas a fim de proteger elas desse tal demônio, Lamashtu. E quando era colocado nas casas, provavelmente era para proteger contra doenças que eram trazidas através dos ventos. Porém, aqui nesse filme ele é apenas retratado como uma entidade maligna que vai atazanar essa garota. O que me faz pensar que existe uma possibilidade deles explorar mais essa natureza, essa origem dele nesse novo filme. Ou eles então vão ignorar tudo isso e vai ser só mais um filme de exorcismo genérico. Bom, de volta no filme, explorando mais essa estátua, ele vai ir até um local ali onde ele sabe que tem uma estátua em tamanho maior e ele sabe que pertence a esse demônio, certamente para confirmar se é dele. E é quando ele vai presenciar essa imagem, além de toda essa energia caótica que está em volta desse lugar. Já em Georgetown, a gente vai conhecer o padre Damian, que é mais um psiquiatra do que um padre. A gente descobre aqui que ele tem uma relação complicada com a sua mãe, que está bem ruim de saúde e eventualmente viria a morrer. E o Damian, ele vai se culpar por conta da morte da mãe dele e também por não estar presente. E isso vai ser fundamental durante alguns eventos no futuro. Bom, o filme ele tem um começo lento ao introduzir esses personagens e situar a gente mais ou menos de onde estamos. Porém, ele faz isso muito bem. Dá pra entender quem é quem,
também, e além dessa atmosfera de terror que é muito boa, e um dos fatores que predomina, sabe, esse filme realmente ser assustador, pois são cenas que dá medo e bastante desconforto, mesmo sem estar acontecendo algo sobrenatural, que vai demorar um pouco, inclusive, pra acontecer, mas a gente já chega lá. Acontece que a gente descobre que a Regan encontrou um tabuleiro de Ouija, e pra quem não sabe, esse tabuleiro possui algumas regras, e uma delas é que você não pode usar isso sozinho. Além de que existe um ritual pra começar, alguns tipos de pergunta que não pode fazer, nem encerrar de qualquer jeito. E pelo que o filme dá a entender, ela brincou com isso várias vezes, até fez um amiguinho. Além disso, esse tipo de brinquedo, ele costuma atrair muitas coisas ruins que vão fingir ser amigos ou espíritos, alguns familiares antigos, mas na real elas têm más intenções, e deve ser o que aconteceu no caso da Regan. Ela atraiu esse demônio que de alguma forma conseguiu manipular ela e tomou posse do corpo dela, já que ela era leiga nisso que ela estava fazendo e não sabia que um simples sim poderia causar tudo o que causou nesse filme. Mas isso fica assim, sabe, meio subjetivo do que aconteceu. Eles não vão muito além nessa questão. E aos poucos as coisas vão começar a acontecer. Mas o primeiro sinal que a Chris nota em sua filha é uma tal hiperatividade que não existia na garota. E ela vai levar ela para fazer uma consulta. E nessa consulta esse demônio começa a se manifestar, tanto que o médico fala para ela que a garota estava falando palavras sujas, que surpreende a Chris, pois a Regan não é de falar esse tipo de coisa. Enquanto a garota vai só piorando e eles não vão entendendo o que tá acontecendo com ela, pois todos os exames, o resultado dá que ela tá normal. Em uma eventual festa que a sua mãe dá para sua equipe de filmagem em sua casa, a gente vai ver todo mundo comemorando até que a Regan acorda e desce lá embaixo, agindo estranho e falando para um aleatório que ele iria morrer. E nisso ela vai começar a se mijar ali. Essa cena clássica que inclusive foi reproduzida em Todo Mundo em Pânico 2, que é bem engraçada. O filme todo é bem engraçado. Inclusive, se você conhece esse filme, comenta aqui pra eu saber. Eu sou muito fã. A Chris então vai ajudar a filha e tira ela dali e leva ela pra tomar um banho. E a garota vai até se perguntar pra mãe o que é que estava acontecendo com ela. Quando a Chris sai do quarto, ela vai escutar a sua filha gritando por socorro. E a gente vai ver a cama toda balançando, sacudindo, e a menina lá toda com medo do que tá acontecendo. E as coisas daqui em diante vai só piorando. Ela vai seguir fazendo diversos exames, tomografia, pra tentar descobrir se existe algum problema, e nada. Dá até uma agonia nessa cena, pois naquela época a tecnologia não era igual de hoje. Dá uma agonia como é que é feito todo esse processo, enquanto a menina tá sofrendo ali. E dessas coisas que vem acontecendo, ela vai ter alguns espasmos, vai sair alguns sons demoníacos da boca dela, ela vai até descer as escadas nessa forma esquisita que vocês estão vendo, e clássica inclusive, e daqui vai só piorando. Ah, e um detalhe, antes disso também a gente vai descobrir que o diretor de filmagem da Chris, ele acabou morrendo depois daquela festa. Ele tinha caído pelas escadas que tinha ali que levava pra rua e morreu com o pescoço torcido. Porém, a sua morte foi tão estranha que o detetive começou a investigar mais pra saber o que aconteceu, pois ele desconfiava que ele tinha caído do quarto da Regan. Porém, ninguém viu ele entrando lá, nem nenhuma outra pessoa subindo nesse quarto. Bom, finalmente, após vários médicos não saber o que estava acontecendo com a menina, um deles vai acabar sugerindo pra Chris procurar um padre pra fazer um exorcismo com a garota. Não que ele acreditasse que ela estava possuída, e sim que isso era uma condição da mente dela que ela se colocou por conta de algum trauma que eles não descobriram, e todo o ritual de exorcismo induziria ela a acreditar que o demônio saiu e assim ela voltaria ao normal. Porém, após um evento perturbador, onde a Chris encontra o quarto da Regan todo sendo jogado, as coisas girando ali, e o pior, ela com um crucifixo na mão, bem lá, sabe, sangrando, de uma forma bem, cara... É uma cena chocante. Um ato profano que ela faz contra si mesma usando o crucifixo, que inclusive essa cena foi cortada da maioria dos filmes, das sessões e de todas as transmissões que já teve. Você encontra inclusive na versão estendida com essa cena e algumas outras. Nessa cena ainda, a Regan vai girar sua cabeça e vai arrastar os móveis ali. Essa cena clássica, inclusive. E é quando a Chris vai passar a acreditar que ela realmente está possuída. Nisso, o detetive vai sugerir pra Chris que ela procure o Damian, pois além de psiquiatra, ele é um padre. E ela vai fazer isso. E aqui a gente tem um detalhe interessante, pois o Damian vai revelar para ela que não existe hoje um padre que entende de exorcismo, pois com o tempo e com a tecnologia, eles passaram a acreditar que boa parte desses casos de possessão era apenas um trauma psicológico. Que mesmo se fosse, existia toda uma burocracia por trás disso para ele poder convencer o Vaticano, né? Coisa que a gente já viu várias vezes em outros filmes, mas que no final ele se propõe a ir lá ver essa garota. Durante essa visita, ele vai ver ela toda podre,
sua voz demoníaca, o demônio vai assumir que possuiu ela e ainda vai mencionar a sua mãe, que ela tá no inferno, o que vai surpreender ele, pois não tinha como essa garota saber que a sua mãe tinha morrido. O padre ainda não acredita que tem provas o suficiente para levar isso até o Vaticano, mesmo depois de tudo isso que ele viu. Cara, vale ressaltar o quanto que a atuação da Linda Blair é excepcional, é sensacional, é incrível. Que é só uma garota entregando tudo isso, todo esse terror, toda essa atuação, cara, que é muito foda. Dá uma agonia de verdade assistir ela possuída ali. E eu fico pensando como é que uma garotinha dessa idade conseguiu manter ali a postura. Inclusive, o diretor, ele usava métodos extremos durante as gravações, como, por exemplo, atirar uma arma ali sem ninguém saber, exatamente para criar essa tensão. Ele era muito abusivo e complicado, que eu quero fazer um vídeo só de curiosidades sobre esse primeiro filme, e se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários pra eu saber, e curta esse vídeo aqui, pois aí eu sei que eu posso continuar falando de O Exorcista aqui. Bom, além de todos esses métodos malucos, a menina realmente entregou muita atuação. O padre vai embora ainda sem ter certeza, mas vai voltar no outro dia e vai tentar enganar a Regan, pois ele ainda acredita que ela tá biruta e não possuída. Nisso ele vai fingir que vai jogar água benta nela, só que é só uma água normal, e ela vai se contorcer ali, vai rugir, vai sair um som de demônio, e ele vai ter essa hipótese de que ela pode estar realmente fingindo, o que me irrita muito aqui, pois, pô, você tá literalmente vendo a cara do demônio ali, como é que psicologicamente ela vai ficar daquele jeito, soltar esses rugidos, enfim, né, de qualquer forma ele precisava provar isso. E durante a noite ele vai escutar várias vezes, pois ele gravou o som que essa criatura fez. Porém, uma das funcionárias da casa da Chris liga para o padre e ele vai correndo lá desesperado. E é quando ela vai mostrar pro padre que a garota está pedindo socorro através do corpo dela. E nisso, finalmente, ele vai acreditar que ela tá possuída. Bom, nessa altura, o padre Damian já estava convencido realmente que ela estava possuída e vai até o Vaticano convencer o pessoal ali. E com muita dificuldade, ele consegue. Porém, como ele é iniciante e não entende nada disso, eles indicam um outro padre, o Mary, que a gente vê no começo desse filme, para fazer esse exorcismo enquanto Damian acompanharia ele, já que ele sabe tudo o que tá acontecendo ali. E é quando finalmente a gente vai ver essa cena clássica do padre chegando na casa dele. Cara, isso sim é cinema. Não tem quem não conheça essa cena, até quem não viu o filme. E a partir daqui tudo vai ficar muito intenso. Tem os preparativos deles antes e tal, mas logo vai começar o exorcismo. Eles vão rezando, o demônio vai falando coisas tentando provocar o Damian, como por exemplo que a mãe dele chupava vários no inferno, que inclusive a segunda temporada do Chuck referenciou essa mesma cena quando eles tentam exorcizar o boneco ali, que é uma cena muito icônica, muito foda. E cara, quando eu vi, eu ri muito. Bom, nisso aqui, no meio dessa bagunça toda, ela vai girar a cabeça dela, vai vomitar na cara deles, vai tremer, tudo ali, e eles vão acabar caindo. É quando aparece a imagem desse demônio atrás dela, enquanto ela tá se contorcendo toda. Mas logo eles vão conseguir dominar ela ali. Bom, depois disso tudo, eles vão tomar um ar ali, tentar se recuperar, fazer uma pausa, pra depois voltar e fazer tudo de novo. Acontece que durante esse momento, a gente vai perceber que o Mary, ele vai tomar um remédio, ou seja, ele não tá bem, ele não tá aguentando isso tudo. E enquanto isso tá acontecendo, o Damian vai voltar lá no quarto, e é quando o demônio vai tentar provocar ele falando da mãe dele, falando que era culpa dele, que ela tava queimando e os caralhos. Nisso, o Mary chega e vai falar pra ele, me deixe aqui sozinho com essa porra e sai daqui que você não tá bem. E a gente vai ver que ele vai se preparar pra continuar fazendo isso, e que existe uma intenção dele ali, que eu acredito que ele tinha um plano que vai acontecer só que com outro padre, mas já falo exatamente o que acontece. Enquanto isso, lá embaixo, a gente vai ver o Damian com a Chris conversando, e ela preocupada com a filha dela, achando que ela vai morrer. Mas logo o Damian percebe, então, que o Merrin está demorando, então vai ir lá no quarto. E é quando vai encontrar ele morto. E o pior de tudo é que aquela porra, aquele demônio vai estar de canto ali, olhando pra ele, todo debochado ali. Mano, que cena foda, cara. Sério, dá uma agonia? Dá, mas é foda. E nisso o padre vai ficar todo puto com o que aconteceu ali e vai catar esse demônio na porrada, vai jogar no chão, vai tentar enforcar ela ali, vai esmurrar ela ali. E nesse meio tempo, ele então vai começar a falar, me possua, vem pra mim. E na mesma hora, o demônio ele vai arrancar o pingentezinho dele ali e vai acabar possuindo o padre Damian, enquanto o Merrin tá morto. E é isso que eu acho que o Merrin tentou fazer, mas ele não resistiu. Claro que não mostra, não fala, mas ele já foi tão convicto ficar sozinho ali no quarto que realmente parecia isso. Só que nessa hora o Damian ele vai lutar, vai relutar contra o demônio e vai conseguir se jogar pela janela. E é quando ele vai cair lá embaixo e vai morrer. Só que antes de morrer, ainda o pessoal vai acabar chegando ali, e enquanto
enquanto ele dá os seus últimos suspiros, vai chegar um padre e vai ajudar ele a se libertar disso tudo. E é quando a gente vai ver, finalmente, a Regan falando com a voz dela normal, reagindo, chorando pela mãe, todo mundo desesperado com o que aconteceu, a Chris triste pelos padres que morreram ali, mas finalmente deu certo pra garota. Assim, a corta cena e a gente vê que a casa tava toda arrumada pra uma mudança. A funcionária ainda entrega pra ela aquela correntinha, o pingente no caso, que era do Damian, pra Chris, que eventualmente, quando eles estiverem indo embora, ela ia entregar pro padre que tava ali com eles, mas ele se recusa e fala que é melhor ficar com ela. O que faz eu pensar que talvez a gente vai ver esse pingentinho sendo usado nesse novo filme. Vamos ficar atento, eu espero que sim. A gente vai ver que a Regan já está se recuperando, que ela está bem, tá grata pelo padre ali que não fez nada por eles, quem fez está morto no caso, mas dá pra entender a situação e finalmente elas vão embora dali. E a gente veria o que acontece inclusive nas outras sequências, só que são podres e eu recomendo não assistir. Assim, o padre então vai ficar sozinho ali e vai acabar encontrando com um detetive. E assim, um dos melhores filmes de todos os tempos vai finalizar ali. Eu acho esse filme sensacional, pois ele deu origem a todos os clichês que a gente conhece, tanto de filme de possessão, de exorcismo, e muitos outros com jumpscare e tudo mais, inclusive esse aqui não tem, e me dá mais medo do que essas porra que sai aí todo ano, 5 por ano. E é impressionante, cara, toda a simplicidade nessa direção, e essa tensão que se desenvolve durante o filme é a cereja do bolo. Pra quando finalmente chegar no final, ter todo esse show que é maravilhoso. Agora já nesse novo filme, sabemos que teremos duas garotas que serão possuídas, sabemos que vai ser o mesmo demônio, que de alguma forma a Chris vai acabar se envolvendo nisso de novo. Confesso que estou muito ansioso, sei que pode dar muita merda e provavelmente deve dar mesmo, mas cara, eu tenho um pingo de fé que pode ser bom esse filme e a gente vai se surpreender. Me cobrem, viu? Tô falando aqui, ó. A gente vai se surpreender. Ai, tô com medo. Vale lembrar que vai ter vídeo sim aqui falando sobre esse novo filme. Vai ter vídeo falando sobre curiosidades sobre o primeiro Exorcista, esse que a gente acabou de falar, sobre bastidores e várias outras coisas legais aqui. Então, se inscreva aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Além de filme de terror, eu tô sempre falando sobre novidades, sobre série e tudo mais. Vocês podem me seguir também nas minhas redes sociais. Lá eu tô sempre interagindo com vocês e falando as coisas que eu tô assistindo e provavelmente o tema dos vídeos que eu vou fazendo. Deixe um like se gostaram desse vídeo, assim eu sei que eu posso continuar falando sobre esse tema por agora, e comente o que acharam, se já assistiram o filme e se estão ansiosos para esse novo filme. Obrigado por terem assistido até aqui, nos vemos no próximo vídeo, um beijão e tchau!